Anaximandro, a arqué, o princípio organizador de todas as coisas para ele é o Aperon. Lá atrás há um slide que deu problema. O Aperon não é a arqué indicada por Anaxímenes. Anaxímenes é o ar, o pneuma. Anaximandro, sim, que é o Aperon, esse elemento indeterminado e ilimitado. Anaximandro de Mileto foi discípulo de Anaxímenes. Anaxímenes que tem como elemento organizador a arqué o ar, pneuma. Anaximandro é o Aperon. Em sua cosmologia, Anaximandro tem como princípio explicativo que rege a ordem das coisas, ou seja, mais claramente a arqué, pois não corresponde mais ao elemento mais ou menos visível na natureza. Trata-se do Aperon. O prefixo a significa ausência, negação de peras, que significa limite, ou seja, sem limite. Literalmente, Aperon é o sem limite ou ilimitado, entendido pela quantidade, e indeterminado ou indefinido pela qualidade. Então, a qualidade dele é indeterminada e indefinida. E na quantidade, ele é sem limite. Então, é aquela característica dita lá atrás, né, que nem sempre há uma distinção clara entre visível e invisível na causa primeira indicada como a origem do universo pelos pré-socráticos. Então, Anaximandro é um. O seu elemento não é mais ou menos visível na natureza. É totalmente invisível. É o Aperon. Ele não tem definição. Apesar dessa figura anterior ter uma forma, mas era mais para distinguir algo que não é compreendido no sentido visível de definição determinada. Ele é o indefinido e o ilimitado. O Aperon, o acento não é aqui no ar, o Aperon é um princípio eterno, imortal e imperecível. Isto é, não foi gerado, não degenera e não finda. Essa é a importante distinção de sua cosmologia em relação às teogonias, nas quais os deuses eram gerados, e mesmo que fossem imortais, não existiram desde sempre. Então, o Aperon é um princípio eterno, imortal e imperecível. Então, ele sempre existiu. Ele não tem começo e ele não tem fim. Ele não foi gerado, ele não degenera e ele não termina. Então, isso realmente distingue das teogonias, Gonias, Gênese, Theo, de deuses, que fazia parte das mitologias, né, explicação anteriores ao surgimento dos filósofos, os primeiros nos quais os pré-socráticos. Então, havia imortalidade nas teogonias, mas houve um princípio. O Aperon não teve princípio, é eterno, é imortal e é imperecível, ou seja, não pode ser destruído. Ele não foi gerado, mas ele não se degenera, ele não é corrompido, destruído, ele não termina. O Devi surge do Aperon, ou seja, um movimento que é uma característica pertencente a todas as causas primeiras indicadas pelos filósofos pré-socráticos, pela arqué e Físis, né? Então, aqui também tem um Devi, um movimento, vir ser, a aparência mutável da realidade que vemos, do ser total do que existe. O Devi surge do Aperon como ordem temporal, ou seja, ordem no tempo das coisas, que ao fim a ele retornam. Então, esse movimento é sempre de onde parte dessa causa, ou seja, de onde sai, mas retorna para ela. Essa ordem temporal é entendida como uma lei necessária sob o jugo da justiça e injustiça. Então, tem algo aqui relativo a elementos abstratos, a justiça e injustiça, que está ligada a esse elemento indefinido, mas é material, embora não seja definido e invisível. Todos os elementos indicados pelos pré-socráticos são materiais, conceitos que se desprendem do vocabulário da polis e integram as cosmologias. Então, origem do cosmos. A escola pitagórica ou itálica estão nas páginas 19, 20 e 21, mas não farão parte dos estudos desta disciplina. O professor fez por bem deixar de fora estes tópicos.
Heráclito, quais são os elementos que ele desenvolve? O devir, né, que faz parte de todos os pré-socráticos, o movimento, né, do via ser, o movimento em si, que as causas, todas as arqués e physis estão relacionadas a um movimento de partida e de retorno ao ponto, né, de origem. Multiplicidade, que está relacionado à aparência das coisas, essa relação entre a arqué e a aparência das coisas no mundo perceptível pelo sentido, né, múltipla, é uma aparência múltipla de mutabilidade, de variação, de movimento. E o princípio arqué, que é a origem, a causa de todo o universo, de tudo que existe, para ele, para Heráclito, é o fogo que nunca se apaga. E o logos é um princípio organizador, harmonizador de opostos, pois a realidade é formada por um conflito de opostos. Heráclito de Éfeso, cerca de 540 a 470 a.C. Heráclito de Éfeso é considerado, ao lado de Parmênides, o fundador de preocupações centrais da filosofia e do conhecimento. Então, essas preocupações de Heráclito e Parmênides vão influenciar a história da filosofia em muitos filósofos mais para frente, inclusive na filosofia moderna e contemporânea. Então, preocupações centrais da filosofia e do conhecimento. Heráclito, escrevendo sobre o princípio de todas as coisas, afirma: para os vapores, tornar-se água é morte. Para a água, tornar-se terra é morte. Mas da terra nasce a água, da água, vapor. Essa transformação das coisas, que é incessante, transparece nos famosos fragmentos abaixo citados. Fragmento 49. Nos mesmos rios entramos e não entramos, somos e não somos. Não é possível entrar duas vezes no mesmo rio. Então, a questão principal, uma das questões principais de Heráclito em relação à arqué é a questão do movimento, a transformação das coisas, que é incessante. Esses fragmentos refletem a questão do movimento e a transformação constante na qual estamos imersos. Essa realidade é cheia de multiplicidade e transformação. Não é possível entrar duas vezes no mesmo rio, pois as águas não são mais as mesmas e nós não somos os mesmos. Então, tanta coisa inanimada, ou seja, sem vida psíquica, o rio não é o mesmo, se transforma, quanto o ser que pensa, o ser humano ou os seres animados como os animais estão em transformação. Estamos todos em constante estado de mutação, mudando, variando, transformando, o via ser, o devir. Essa mudança, no entanto, ocorre de maneira equilibrada, ou como equilíbrio de opostos, resultando em harmonia por meio do conflito. Então, vai haver sempre os opostos em conflito, sendo equilibrados nessa realidade. E o logos é que vai equilibrar essa realidade. Essa parte aqui eu tirei de um slide da internet, porque se coaduna com o que foi dito antes. Então, a última afirmação coaduna com esse trecho retirado de um slide. A vida era um fluxo constante, impulsionado pela luta de forças contrárias, a ordem e a desordem, o bem e o mal, o belo e o feio, a construção e a destruição, a justiça e a injustiça, o racional e o irracional, a alegria e a tristeza. Então, tudo é conflito e oposição nesse mundo visível, nesse mundo de aparências que vivemos. Mas isso encontra um equilíbrio no logos. Esse conflito, essa multiplicidade encontra equilíbrio. Heráclito nomeia dois princípios para expressar esse movimento e o conflito que existe dentro de uma medida: o logos e o fogo primordial. Eles são arqué, como princípios organizadores e explicativos de todas as coisas. O fogo que nunca se apaga não corresponde exatamente ao elemento natural, mas simboliza a medida equilibrada de todo o movimento. O logos é uma espécie de lei que comanda a multiplicidade aparente das coisas, conferindo-lhe unidade e harmonia. Então, aqui Heráclito é o primeiro da escola da pluralidade, né? Ou seja, não existe apenas um arqué, um princípio primeiro, princípio da origem e da causa de todas as coisas. Existe mais de um, no caso aqui são dois, o logos e o fogo primordial.
Então, são explicativos de todas as coisas. O fogo que nunca se apaga não é propriamente o fogo que nós conhecemos, o elemento natural. Tanto é que ele nunca se apaga. Então, essa não é a característica do fogo natural, mas simboliza a medida equilibrada de todo o movimento. Então, ele traz equilíbrio ao movimento. O logos é uma espécie de lei que comanda a multiplicidade aparente. Essa multiplicidade é aparente das coisas. O logos confere unidade e harmonia a essa multiplicidade aparente, a esse conflito, né, entre coisas opostas que vimos antes. Existe dentro de uma medida o próprio logos e o fogo primordial. O mundo é um eterno devir para Heráclito, mas não como um movimento desordenado. Não há causa e particularidades, mas há o logos que ordena e equilibra a realidade aparente. Heráclito critica veementemente todo conhecimento que se baseia na opinião, doxa. Critica também os poetas Homero, Hesíodo e os pitagóricos. Como Parmênides e Platão, Heráclito funda seu pensamento na oposição entre aparência e essência. Então, ele despreza aqueles que apenas baseiam seu conhecimento na opinião doxa. Para ele, tem que ter uma reflexão sistematizada, coordenada de observação da natureza para encontrar a explicação para tudo. Então, ele critica os poetas Homero, Hesíodo e os pitagóricos. No caso dos poetas, nós sabemos por quê. O fundamento explicativo de tudo, no caso Hesíodo aqui, que refere-se às teogonias, à origem dos deuses, Homero aos mitos, né, os heróis, os semideuses, é um sentido sobrenatural, mitológico, explicativo das coisas. Os filósofos, claro, não iriam concordar com esse tipo de explicação da realidade. A explicação deles é totalmente racional ou, em sua maior parte, né, com característica racional. Os pitagóricos, nós sabemos que há elementos religiosos infiltrados, bem claros, no desenvolvimento argumentativo dos pitagóricos, e ele critica. Como Parmênides e Platão e Heráclito e outros filósofos, há sempre essa dimensão entre aparência e essência. Então, a aparência para Heráclito é de movimento, devia ser. E a essência, que está no logos e no fogo primordial, o fogo que nunca se acaba, equilibra tudo isso. Então, tudo isso tem um princípio de equilíbrio, de estabilidade. A oposição entre o pensamento de Heráclito e Parmênides é fundamental para entender o problema do conhecimento ao longo da história da filosofia. Heráclito afirma a mudança, o devir, no qual se inclui o ser. Parmênides afirma o contrário, a imobilidade, fixidez, eternidade do ser. Heráclito fala em conflito dos opostos. Parmênides em identidade e princípio da não contradição. Em comum, eles criticam a doxa, a opinião, como um conhecimento aparente, e concordam, portanto, com a distinção aparência e essência. Então, Heráclito ainda faz parte não faz parte da pluralidade, não. Heráclito faz parte ainda da escola jônica. Porém, aqui está antecipando as características que Parmênides vão indicar mais à frente. Então, existe uma distinção entre Heráclito e Parmênides. Heráclito afirma a mudança, o devir, no qual se inclui o ser. O ser está infiltrado nessa mudança, nesse devir, embora seja aparente. Parmênides afirma o contrário. No ser há imobilidade, fixez, eternidade. Heráclito fala em conflito de opostos, como nós ouvimos lá, né? Uma oposição que encontra equilíbrio no logos e no fogo primordial. Mas Parmênides fala em identidade e princípio da não contradição. Então, não existe opostos. Existe um ser que se identifica consigo mesmo. Em comum, eles criticam a doxa, opinião, ou seja, é preciso desenvolver o argumento filosófico, argumentativo, sistematizado de observação da realidade, né? Para chegar à essência de todas as coisas e não se manter na aparência,
na doxa, na opinião. Concordam, portanto, com a distinção aparência e essência. Os eleatas. Primeiro é Parmênides. Parmênides opõe-se a Heráclito. Não admite a mudança e o movimento. O ser é único, imutável e eterno. Ideias platônicas. Introduz a diferença entre conhecimento. Então, para ele não existe os opostos, como Heráclito fala, né? O ser é sempre único, imutável e eterno. Então, mostra um múltiplo cambiante não válida para o conhecimento. Então, o que é múltiplo não é válido para o conhecimento. Para ele, a razão está no uno, no eterno, no imóvel, não no múltiplo. A única via para o conhecimento é a percepção da eternidade, da imobilidade, da unidade. O principal eleata é Parmênides, cerca de 530 a 460 a.C. Quando lemos o fragmento do belo poema intitulado Sobre a Natureza, imaginamos tratar-se de um poeta e não daquele que inicia a lógica, fundando os princípios de identidade e de não contradição. Parmênides funda igualmente a ontologia, ao utilizar a palavra ser para expressar a arqué de todas as coisas. Então, ontologia, estudo do ser. Ser, na verdade, é a totalidade de todas as coisas, como está falando aqui, né? É a existência de tudo, o que está aí, como nos explicou o professor Piligra, né? Não só o que é material, mas o que é imaterial, mas está no nosso pensamento, é existente. Então, é ontologia, faz parte do estudo ontológico da realidade. Só aquilo que é o ser pode ser pensado e dito. Então, se a gente já pensa e diz algo, mesmo que ele não seja material, é porque ele é ser. O que não é, ou seja, o não ser, ou seja, não existe, ele não pode ser pensado, nem dito. Parmênides cria, portanto, uma identidade entre ser, pensar e dizer. Então, o ser sempre tem a característica de estar dimensionado no pensar e no dizer, que elimina o seu oposto como via de investigação impossível. O não ser não pode ser investigado, é impossível, pois ele não existe, ele é não ser. O primeiro caminho, o único que deve ser percorrido por aquele que quer conhecer, é o caminho da verdade, aletheia. O caminho a ser evitado da opinião, doxa. Então, o caminho da verdade, aletheia, que é percorrido pelo filósofo, é um caminho de raciocínios, é um caminho de conceitos racionais, de observação acurada da natureza, para chegar a explicações racionais de tudo que existe, chegar a arqué, que é o princípio de todas as coisas, o princípio invisível, e a origem de tudo, que está intimamente ligado com a physis, que é física, visível, e também é a origem de tudo, a organizadora de tudo, mais visível. O ser, possível de ser conhecido por meio do primeiro caminho, ou seja, o caminho da reflexão filosófica, é entendido por Parmênides com base nas seguintes características. Então, o ser não foi gerado, ou seja, o uno, o imortal, né, e não perece. Então, nisso ele é comum com Heráclito. Também ele acredita no ser como não gerado e não perece. Isto é, eterno, fixo, imóvel, porém uno, contínuo, inteiro, sem fim, indivisível. Agora aqui já começa a distinção em Heráclito, né? Heráclito fala de opostos, aqui fala de idêntico a si mesmo. Pleno, encontra-se em limites como de uma esfera. Então, para Heráclito há uma divisão, aos opostos, que estão ali num conflito eterno em equilíbrio do logos, mas aqui ele fala de indivisibilidade, não existe divisão. A divisão é aparente, é aparência. Ele é idêntico a si mesmo, ele é pleno, ele é imóvel, ele é uno, ele é unidade, ele é contínuo, ele é inteiro, sem fim. Então, essa divisão, essa multiplicidade é tudo aparência. Então, ele é totalmente contrário à ideia de Heráclito, da divisão, dos opostos, da multiplicidade. Ele é muito mais radical nesse sentido do que Heráclito. Heráclito vê a aparência como... vê o movimento como aparência, mas não com essa radicalidade, né?
Existem as oposições. Aqui não. A indivisibilidade, a identidade consigo mesmo, a plenitude e em limites como de uma esfera. Aparência e essência, novamente, são os polos estruturais da oposição entre a opinião, como uma falsa ou aparente verdade, e essência, que é verdadeira e alcançável apenas pelo pensamento. Nesse sentido, Parmênides concorda com Heráclito e ambos criticam a doxa, ou seja, a opinião sem reflexão, acurada, sem especulação, observação da natureza. A grande divergência entre os dois filósofos ocorre em função do movimento e da mobilidade do ser. Então, o ser, para Heráclito, é movimento. O ser, para Parmênides, é imobilidade, sem conflito, sem divisão. O ser, para Heráclito, é movimento, totalmente formado por opostos, buscando um equilíbrio. O equilíbrio é concedido no logos e no fogo primordial. Já Parmênides, não existe essa divisão, essa oposição. Existe a unidade. Zenão de Eleia, cerca de 504 a.C., discípulo de Parmênides. Então, Parmênides é o adepto da imobilidade, né? Não escreveu uma cosmologia, né? Uma teoria sobre a origem do universo, ou seja, a indicação de um arqué como princípio de tudo, mas se empenhou em criar raciocínios lógicos complicados, chamados aporias. Nós sabemos que aporias é sempre um beco sem saída, né? Perguntas e respostas até chegar a uma condição sem saída para que o aprendiz chegue a desenvolver a sua própria teoria, a sua própria concepção das coisas, para defender seu mestre, submetido a verdadeiras pilhérias. Então, Parmênides sofria verdadeiras pilhérias a não aceitar o movimento como hipótese para o conhecimento verdadeiro. Zenão de Eleia elaborou argumentos, aqui eu tirei de um slide da internet. Então, Zenão de Eleia elaborou argumentos para defender a doutrina de seu mestre Parmênides, pretendia demonstrar que a própria noção de movimento era inviável e contraditória. O mais célebre dos argumentos é o paradoxo de Zenão, que se refere à corrida de Aquiles com a tartaruga. Então, eu não coloquei aqui, mas apenas coloquei essa nota para exemplificar os paradoxos, as aporias que ele criava. Podemos afirmar que jamais a filosofia nascente será a mesma diante desse confronto Parmênides-Heráclito, pois como explicar o movimento e a multiplicidade que enxergamos no mundo, que ambos falam que existe movimento aparente no mundo como resultado de um princípio imóvel completo, que não admite movimento. Ou esse princípio imóvel completo que não admite movimento, que indica Parmênides, né? Ou como pensarmos o mundo como devir, movimento constante, sem pensar um princípio de identidade que se separa da realidade transformadora. Então, Heráclito fala de uma realidade que se separa, né? Não é idêntica a si mesmo. Já Parmênides fala de uma realidade que não se separa. Ou seja, a realidade é idêntica a si mesmo. O ser é idêntico a si mesmo. A escola da pluralidade. Escola da pluralidade. Esta escola é justamente caracterizada por teorias que multiplicam o princípio ser parmediano. É parmediano, não tem assim aqui não. E buscam conciliá-lo com o movimento heraclitiano. Vamos conhecer os princípios nomeados pelos filósofos dessa escola. Então, como já disse, são vários arqués, vários princípios organizadores, e eles tentam unir a ideia de imobilidade de Parmênides com a ideia de movimento de Heráclito. Empédocles de Agrigento, cerca de 490 a 435 a.C., compõe sua cosmologia com base na combinação do ser parmenidiano, dividido em 4 raízes, rizômata e 2 forças de movimento, filia e neikos, amor ou amizade e ódio. As 4 raízes correspondem aos 4 elementos naturais, terra, água, ar e fogo. Elas, embora separadas, guardam as características do ser de Parmênides. Então, o ser de Parmênides é imóvel e uno. E aqui está falando de 4 elementos que se dividem. Então, há aqui uma contraposição do entendimento de Heráclito e do entendimento de Parmênides. Essa própria dualidade filia e neikos é muito própria do pensamento de Heráclito, que é a oposição, diferente do pensamento de Parmênides, que é unidade. Equilíbrio no fogo,
Aliás, o fogo quem fala é Heráclito, mas a questão mesmo aqui é a unidade, aqui, dualidade em Heráclito. A diferença entre Empédocles e Parmênides é que para Parmênides o ser era indivisível, né, como já falamos, uno. A solução para o conflito originado pela oposição Heráclito-Parmênides é admitir o movimento de união e separação. Então, aqui combina com Heráclito, união e separação, movimento, dualidade, já não combina com Parmênides. No início de tudo, as raízes estavam misturadas. Então, essa mistura aqui é Parmênides, união, tem a correlação com Parmênides. Foi necessária a ação de Neicos para separá-las. Quando fala de separação, aqui há a correlação com Heráclito, dualidade, oposição. Separadas, contudo, elas não geram, nem reciclam suas características próprias. Filia vem, portanto, reuni-las novamente, até o momento que se faz necessária a intervenção de Neicos. Então, aqui há a questão da reunir novamente, união, Parmênides. Quando se separa, a intervenção de Neicos, aqui é a correlação com Heráclito. Desse movimento de união e separação, surge todas as coisas e a ordenação da natureza. Então, é um movimento, sim, mas no sentido um pouco diferente do pensamento de Parmênides e Heráclito. Num momento é unidade, no outro momento, separação. Num momento é único, estável, no outro momento é multiplicidade. Anaxágoras de Clasômena, cerca de 500 a 428 a.C. Se as raízes multiplicam o ser de Parmênides, lá em Empédocles, né? As sementes espermata pensadas por Anaxágoras, com as mesmas características do ser parmediano, o ser parmediano indica a unidade, fragmentam mais ainda o ser. Então, esse ser é uno, mas ele se fragmenta. Elas não são visíveis ao olho humano. No Empédocles, há a visibilidade, né? Aqui não, a invisibilidade. Aquela questão que explicava antes, que as arqués às vezes não coincidiam entre visibilidade e invisibilidade, mas às vezes se separavam. Ou era visibilidade ou era invisibilidade, ou visível ou invisível. Em relação ao movimento, Anaxágoras, diferentemente de Empédocles, nomeiam a sua força, nous, inteligência cósmica. No início, lá havia duas, né? O neikos, o amor e o ódio. Aqui não, apenas nous, inteligência cósmica. No início havia uma indissociação de elementos, misturados em um magma primitivo. Então, aqui é o uno de Parmênides. O nous criou de fora dessa mistura um movimento turbilhonante que separou as sementes de maneira múltipla e originou tudo o que existe. Então, as espermatas de Anaxágoras também se separam de maneira múltipla. Leucipo de Abdera. Outras fontes se referem a Mileto ou Eleia, cerca de 500 a.C., e Demócrito de Abdera, cerca de 469 a 360 a.C. Esses atomistas, além de radicalizarem a multiplicação do ser parmenidiano, aqui já é uma radicalização, né? 4 ou 2. É uma multiplicidade infinita. Criam em sua teoria uma compreensão inédita, a admissão do não ser como vácuo, então o vazio, né? Então aqui já há uma diferença. O não ser, os outros falavam de algo que não existe, mas algo que se opõe. E aqui não, é o vácuo, o vazio, que é esse não ser. Átomo, que literalmente quer dizer o não cortável, corresponde ao ser de Parmênides. A diferença é que são múltiplos, infinitos e automovidos. Então, infinitos, é uma quantidade infinita. Eles se movem a si mesmos, ele não precisa de uma força que vai movê-los, né? Eles se movem a si mesmos. O não cortável corresponde ao ser de Parmênides. Então, é a parte que não é possível mais cortar porque é a menor de todas. Se eles correspondem ao ser, o espaço no qual se movem, que é o vácuo, né, não pode coincidir com a ideia de ser. Então, o espaço onde ele se move é o vazio, é o vácuo, é o não ser. E eles correspondem ao ser, o que existe. Logo, o espaço vazio no qual os átomos se movem, chocando-se uns contra os outros, os átomos se chocam uns contra os outros nesse espaço vazio, e originando todas as coisas existentes no universo, é o vácuo ou o não ser. Nessa teoria, que não descarta a ideia central de ser em Parmênides e não nega o movimento do qual tudo se origina de Heráclito, encontramos a variação mais ousada das teorias pluralistas
e que exercerá forte influência em seu sucessor. Então, isso é o verdadeiro pluralismo, porque há uma multiplicidade de elementos dessa divisão aí primeira. Então, não é 2, 4, é infinito essa multiplicidade. Mas não descarta a ideia central de ser em Parmênides, né? Há uma união primeira. E não nega o movimento do qual tudo se origina de Heráclito, porque os átomos são automoventes, eles têm uma força em si mesmos. Essa parte aqui eu tirei no slide da internet. Então, Tales de Mileto foi o primeiro filósofo, no qual o arqué era a água, o princípio organizador, originador de tudo. Mas antes, o que explicava a realidade era a mitologia, era o sobrenatural, era a religião. Então, eram as cosmogonias e teogonias, explicações dos fenômenos naturais por meio de mitos. Já os pré-socráticos, após a era dos mitos, a cosmologia, aqui é cosmogonia, né? As gerações que dão origem ao cosmos. Aqui são as cosmologias, o estudo do cosmos. Explicações dos fenômenos naturais por meio de elementos da própria natureza. Então, a explicação da própria realidade é tirada da própria realidade natural. Filosofia como a conhecemos hoje. E atualmente a filosofia, né, é constituída por explicações dos fenômenos naturais baseadas na racionalidade humana. O homem recebe e processa as informações segundo sua razão e depois explica o fenômeno. Então, não é totalmente através da observação. Há uma abstração mais radical nas explicações atuais da filosofia. Fonte dos slides: o módulo da disciplina, módulo 1, Filosofia e Educação, volume 2, elaborado pela professora Carla Milani Damião, 2009. E algumas páginas de slides encontradas na internet.